Bitcoin hoje tendo sua queda junto com o S&P 500 que caiu cerca ali de 2% já. A gente vai entender por que isso é negativo para o Bitcoin e também a gente vai entender que realmente essa semana e os próximos dias podem ser dias determinantes para a nossa tendência do Bitcoin e aqui você vai entender tudo isso, tá? Então eu já te dou as boas-vindas, você está no canal Investidor Modesto, que você aprende e entende como o mercado funciona. Vamos começar e primeiro a gente já vai no gráfico diário. Eu quero mostrar, tá? De primeiro impacto mesmo, um padrão que tá acontecendo. Ele tá repetindo o que aconteceu anteriormente. Então a gente vai, quero que você preste atenção nesse dado aqui, nesse intervalo aqui, tá? A gente sabe que isso é uma zona de acumulação, mas principalmente eu quero que você pegue a sequência dele, tá? Ele desce, sobe, só que chega em um ponto que ele faz isso aqui, ó. Ele tem uma queda, mas uma queda não muito forte, tá? Ele vai descendo aos poucos nessa região aqui. Você reparou bem? Prestou atenção nesse padrão? Agora a gente vai ver o que está acontecendo no gráfico de uma hora. Se a gente for no gráfico de uma hora, olha isso aqui. Se você já bateu o olho aqui, você já percebeu que a gente tem semelhança, tá? O que a gente teve, né? A gente teve queda igual a gente teve. Só que a gente teve, né? Vai lá, vai lá, vem cá. E agora a gente está tendo uma escadinha, né? Uma queda bem modesta aqui. Que, tá? Se ele repetir exatamente o mesmo padrão que ele tá fazendo, justamente, tá? Essa queda bem direcionada aqui, bem devagar. Da última vez que a gente teve isso aqui no gráfico diário, a gente teve sim uma alta logo depois disso. Então, se a gente tiver o mesmo padrão acontecendo que aconteceu antes, agora a gente pode ter alta no Bitcoin, tá? Mas agora você não tem que só gravar uma coisa, copiar e colar e ver se vai acontecer. Você tem que interpretar porque estava acontecendo e por que está acontecendo de novo, tá? Primeiro, quando a gente tem, tá? Uma queda muito forte significa que muita gente está vendendo. Se tem muita gente vendendo, tem muita gente comprando, né, para segurar em algum fundo ali, ele segurar o preço para não deixar cair mais. Agora é o seguinte, se ele começa a cair devagar, significa, tá, que ao mesmo tempo que a gente está caindo, a gente está tendo muita força compradora empurrando o preço para cima nesse ponto aqui. Então o preço tentava cair, o mercado empurrava para cima, tentava cair, empurrava para cima. Então a gente vai tendo uma guerra entre compra e venda até que a gente vai descendo bem devagar. Então é exatamente isso que a gente está presenciando no gráfico de uma hora, tá? A gente está tendo uma queda, só que junto com a queda a gente está tendo uma força compradora empurrando o preço para cima. Só que a gente consegue ver como a gente está tendo duas LTBs no canal de baixa. A gente está tendo uma vitória da força vendedora, mas a gente está vendo a força compradora empurrando o preço para cima. Então, se a gente não tivesse essa força compradora empurrando o preço para cima, a gente teria isso aqui, tá? Simplesmente um derretimento no preço direto para baixo. Como a gente não está tendo, a gente está tendo força compradora empurrando o preço para cima cada vez mais nesses fundos aqui, tá? Agora, por que a gente tem que prestar bastante atenção? A gente vai dar uma ênfase maior aqui no gráfico de uma hora, porque uma hora ele vai indicar pra gente uma análise de curto prazo, né? Se a gente analisa uma coisa e vê um padrão de alta no gráfico de uma hora, a gente prevê e, né, analisa a análise, a gente faz a análise em cima nas próximas horas. Se a gente vê um padrão de alta em um gráfico de uma hora, a gente vê alta nas próximas horas e não no próximo ano, mês, semana, tá? Então é um gráfico de curto prazo, a gente tem uma visão de curto prazo. Então, no gráfico de uma hora, a gente está vendo sim um canal de baixa. E principalmente, tá? Junto com esse canal de baixa, a gente está tendo uma LTB. LTB justamente aqui. Então, você vê que aqui ele tentou formar alguns topos. Ele formou alguns topos e recusou, tá? Ele tentou romper essa LTB e ele não conseguiu. Ele formou sombras de venda, tá? Chegou até lá e empurraram para baixo. Agora, quanto mais ele tenta, maior a probabilidade dele de romper. Então, alguma hora ele vai romper e fazer um respiro para cima. Isso aí é esperado, tá? Agora, ir para baixo, né? Será que a gente pode ir para baixo? Só que assim, da mesma forma que ele tenta fazer vários rompimentos nessa região e não consegue, a gente vê que embaixo aqui, tá? Ele só conseguiu fazer rompimentos nessa área aqui. Então, muita calma. A gente não tem um direcionamento, mas uma coisa que a gente teve é o S&P 500 mostrando uma cara bem ruim pra gente de 2% de baixa. Mas, no gráfico, se a gente vê esse padrão acontecer de novo, capaz de a gente ter alta nos próximos dias. E o que fortalece essa teoria, né? Fundos mais altos. Simplesmente, a gente está tendo fundos sempre mais altos que os anteriores. Então, a gente teve aqui um fundo formado lá nos 39.500, que foi o ponto mínimo que ele conseguiu atingir. Formou um fundo ali. Mas, Douglas, por que ele formou um fundo? Volume grande. Volume acima da média significa que a gente chegou num ponto que a força compradora empurrou o preço para cima, então a gente teve muita força compradora, muito dinheiro entrando para não deixar o preço descer mais.
volume alto, isso reflete no volume. Agora, a gente teve outro fundo logo depois, mais alto. Só que não foi qualquer fundo, tá? Foi um fundo duplo aqui. Fundo duplo junto com volume grande, acima da média. Então a gente vê que são fundos validados, porque tem volume. Então isso é interessante e realmente essa análise de curto prazo aqui no gráfico de uma hora nos levou a ter alta no curto prazo, só que ele acabou ali nos 44.500, tá? Então isso aqui são oportunidades de você fazer um swing trade, um day trade aí, um trade, né, mais de curto prazo. Enfim, a gente depois teve, né, a gente atingiu esse topo nos 44.500 e veio fazer essa queda, certo? Só que essa queda, ela tá formando nesse exato momento um fundo neste ponto aqui nos 41.100 mais ou menos. Ou seja, eu quero que você preste atenção, tá, né, que nesses fundos a gente sempre tá fazendo fundos mais altos que os anteriores, mesmo que mínimos, tá? Mas isso aqui já significa uma coisa pra gente que é o quê, né? Se você ligar os fundos, você vai ter uma LTA, linha de tendência de alta. Então assim, indica sim uma força compradora começando a aparecer no mercado, empurrando o preço para cima. Isso é positivo pra gente, certo? Beleza, Douglas. Realmente no gráfico de uma hora a gente está com o padrão repetindo o mesmo que a gente teve no diário aqui. Depois dessa queda toda aqui. E que levou a gente para cima. Então a gente pode repetir esse padrão que aconteceu aqui. Aconteceu aqui. A gente pode ver ele repetindo aqui no curto prazo, como a gente viu, dando um zoom in. Então ele poderia levar a gente aqui para cima, tá? Levar aqui um alvo até buscar o topo ali nos 65 mil. Agora, é provável que isso aconteça? Agora a gente tem que fazer uma análise bem mais detalhada para tentar entender por que ele iria para cima, tá? Primeiro de tudo, S&P 500. Por que o S&P 500 é tão relacionado ao Bitcoin, né? Porque o S&P 500 ele mostra a economia mundial em forma de investimento. Se você tem as 500 maiores empresas do mundo em receita como a S&P 500, a gente vai ter muito dinheiro, tá? De muita gente importante, muita gente com um bolso pesado investindo aqui. Então, se a galera sai daqui, significa que os grandões não querem mais ter o retorno da bolsa. Isso aí pode criar um ar de crise, as pessoas estão saindo do mercado por precaução, né? Se vai haver alguma crise, não querem ver o seu dinheiro derreter. Então, quando a gente vê muita gente saindo aqui do mercado, é perigoso, porque os grandões podem ter tá com medo aí de ter uma desvalorização no dinheiro. Então eles vão correr para o investimento mais conservador, eles não vão para o Bitcoin, tá? Por enquanto, de primeiro contato, a gente tendo crise, eles não devem correr para o Bitcoin, mas sim devem correr para uma renda fixa lá dos Estados Unidos, se ocasionar, né, num aumento da taxa de juros que vai deixar mais atrativa a renda fixa. Ou seja, né, eles vão ter um investimento muito mais conservador, um retorno um pouquinho maior. Então, isso é interessante para eles que têm muito dinheiro e não querem botar a risco. Agora, a gente está vendo uma queda no S&P 500. A gente ligar aqui os pontos do S&P 500, essa LTA que a gente tem gigante aqui, a gente vai ter o seguinte, tá? Ele tentou desromper, né? Ele fez o rompimento dessa LTA. Ele tentou novamente passar ali, que a gente conversou que seria uma oportunidade boa para o preço vir e romper e voltar ao seu ponto, né, de alta ali, ele ali, e acima dessa LTA ele vai estar direcionado para alta e continuar o seu movimento. Mas aconteceu uma coisa que não foi muito positiva, que ele veio, retestou e rejeitou, tá? A partir desse momento, por causa dessa rejeição de ontem, tá? A gente teve hoje um dia bem vermelho, ou seja, isso aqui com certeza foi proveniente de ou uma crise, que as pessoas, os grandes investidores estão pensando em crise, ou também as pessoas que fazem trade olharam, né, que ele veio que rejeitou a retomada desse rompimento e falhou. Então já esperavam baixa. Ou seja, pode ser uma baixa de curto prazo, pode ser uma baixa de longo prazo, pode ocasionar um derretimento aqui. Então, se a gente vê o S&P 500 caindo, provavelmente isso vai se refletir no nosso querido Bitcoin, tá? Como reflexo, a gente está vendo o dólar aumentando, pode ser por causa, né? S&P 500 caindo, as pessoas buscando o dólar, buscando renda fixa, mais segura, um investimento mais conservador. Então eles correm para o dólar. Quando você tem uma corrida para o dólar, uma busca pelo dólar, você acaba tendo uma valorização dele. Ou pode ser simplesmente porque o real tá uma porcaria, tá desvalorizando. Então a gente tá tendo o dólar ficando mais caro, tá? Enfim, pode ser muita coisa, mas a gente tem que entender esse cenário que realmente o S&P 500 tem, por enquanto, uma influência porque ele significa que os investidores grandes, a galera tábua que tem muito dinheiro, estão saindo de lá, eles vão sair de cripto também, tá? De primeiro contato, a gente espera que realmente Bitcoin se torne uma reserva de valor em algum dia. Só por conta de ser deflacionário,
a gente espera. E no primeiro contato, crise, todo mundo saindo de todos os mercados loucamente desesperados, tá? Então, gráfico diário, vamos voltar aqui para o que interessa. A gente está vendo o que, né? Fundos sendo formados. A gente teve alta aqui, a gente formou um fundo aqui, formou um topo ali, um fundo aqui, um topo ali. Então agora a gente está chegando numa área que, né, a gente está tendo uma acumulação, meio que um triângulo aqui nessa região. E agora a gente pode ir para qualquer lado. Então, o que a gente tem que prestar atenção aqui, tá? Primeiro de tudo, a gente tem uma LTB aqui sendo formada pelos topos, então a qualquer momento a gente pode ver o preço buscando essa LTB. LTB, não sei se eu falei LTA, mas enfim, ele pode buscar esse valor da LTB aqui para saber se vai desromper, se vai rejeitar essa LTB ou se não vai romper e partir para cima para o movimento de retomada, tá? Mas uma coisa que a gente consegue ver muito melhor aqui são fundos sendo formados mais altos, né? A gente está vendo claramente um fundo ascendente aqui nesses mini fundos dentro do intraday, né? Dentro ali do gráfico de 1 hora, de 4 horas, a gente está vendo uma formação melhor aqui, de uma tendência de alta bem modesta, tá? Se fosse uma alta que não seria modesta, a gente estaria vendo isso aqui. Mas a gente não tá vendo isso aqui. Tá vendo uma alta bem tranquila, não é muito violenta. Então, a gente realmente tem que ficar preocupado, porque a S&P 500 está mostrando essa cara. Mas a gente tem, qual é a nossa esperança aqui, né? O S&P 500 caindo, mercado todo ficando maluco, crise mundial, todo mundo com medo de tudo. O que a gente tem que ver aqui, tá? A gente canta alta sim. Por quê? Porque ele tá no momento aqui decisivo, tá? Essa semana, a próxima semana vai ser um ponto muito decisivo pro Bitcoin, para ver como ele vai surgir, o que ele vai se decidir a partir desse momento. Ele tá fazendo fundos ascendentes, né? Então a gente tá tendo um movimento ali muito pressionado e que em alguma hora vai explodir. Mas, agora, qual que é o nosso principal objetivo aqui? Entender como é que tá o Bitcoin. Se o Bitcoin tá uma porcaria, a rede tá uma merda, a gente tem que ficar esperto. Mas não é isso que está acontecendo, tá? O hash rate, que indica a descentralização e segurança da rede, tá só subindo. Isso é muito positivo pra gente. Cara, isso é muito positivo. Significa que a rede está 100% funcional e útil. E principalmente mantendo o seu valor, tá? Stock to flow, a gente ainda tem esperança de ver o Bitcoin passando aqui dos 80 mil, né? Na linha que eles têm de média aqui. Então, cara, sem pânico, eu já falei pra vocês, a gente tá vendo, pelo menos nos últimos dias aqui, Bitcoin saindo mais das corretoras do que entrando, ou seja, as pessoas estão comprando Bitcoin, aproveitando essa queda para fazer compras. Isso se reflete como, né? Em volumes. Quando a gente vê volumes nos fundos aqui no gráfico do Bitcoin, como a gente tá vendo nesse ponto aqui, deixa eu tirar aqui, quando a gente vê volumes altos nessa região aqui, significa que a gente tem, nossa, ficou uma porcaria isso aqui que eu desenhei, mas enfim, a gente vê que tem alguém pressionando o preço para cima, aproveitando nesses fundos e comprando, né? Como a gente tem a teoria, a nossa teoria aqui é que, né, o Bitcoin, ele foi muito acumulado nessa região aqui que a gente está vendo aqui. Então, quando ele começa a entrar, né, nessa zona aqui, nesse range dele aqui, essa região aqui, ela é muito protegida pelas pessoas, né? Pode ter muitas pessoas ali dentro que estão realmente protegendo, empurrando o preço para cima, porque eles se posicionaram aqui. Então, se eles se posicionarem aqui, eles querem que o preço vá para cima para ter lucro. Então, se o preço começa a vir aqui, ele não, bota isso para cima, injeta dinheiro nisso aqui, para ele sair voando. Então, a gente vê isso refletindo no volume. Então, muita paciência, tá? A gente realmente está num momento muito decisivo nessa semana, porque essa semana a gente fechou. A semana passada fechou com uma cara não muito bonita, mas nem muito feia, tá? A gente tem uma sombra bonita aqui, que significa que o preço desceu, eles conseguiram empurrar o preço para cima, tá? Enfim, sem desespero no momento, a gente segue tendo uma tendência de alta, mas por quê, né? Porque a gente subiu aqui. Eu sempre vou repetir isso, para você não ficar desesperado. A gente subiu ali mais ou menos 80% e teve uma queda aqui no momento de 20. Então, cara, subiu 80, desceu 20, né? Não vejo preocupação nisso. Então a gente tem que esperar realmente aguardar essa semana, final desse mês, para ver como é que vai seguir daí. A gente vai ter mais notícia ruim, banimentos, que a gente sabe que o mercado sempre fica uma loucura quando dá alguma merda numa notícia aí. Então vamos seguir sem desespero no momento, tá? O preço realmente tá tentando se decidir e realmente fazendo o padrão que a gente estava vendo. Então depois dessa escadinha para baixo a gente vai ver, e espero, né, que ele rompa essa LTB aqui para cima. Então vamos ficar espertos, sempre ligados, tá? Então eu te vejo amanhã na nossa próxima análise. Se foi útil essa análise, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para assistir mais análises como essa. Todo dia, santo dia aqui, mostrando para você o que tá acontecendo no Bitcoin. Te vejo amanhã na nossa próxima análise. Tamo junto e é nóis. Sem desespero, hein?